Pai do Senhor, meus irmãos. Quero dar continuidade em um dos sermões que Jesus pregou, que a gente está falando. Quero também estar falando com você que ainda não é inscrito no meu canal, que viu esse vídeo. Vou pedir só alguns minutinhos só para você ouvir essa palavra. Tenho certeza que essa palavra vai falar no seu coração. Também a gente está falando sobre a parábola do semeador. E já tem mais 3 vídeos. Se ainda você não viu, você possa ver, que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração também. A gente está falando sobre 4 níveis de relacionamento com Deus. E o nível que Deus quer de relacionamento, o nível que Deus espera e que Ele quer para todos nós. Amém? Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 22. Diz bem assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nesse terceiro nível aqui, irmãos, é um nível, de certa forma, inegável, mais profundo. É o nível de alguém que começou a ter um relacionamento. É um nível de alguém que começou bem, porém no meio da caminhada, ou num determinado tempo da caminhada, a gente não tem como determinar, falar quando, mas o texto aqui nos fala bem assim, que quando foi semeado, e o que foi semeado, foi semeado entre os espinhos. Quando essa pessoa recebeu a palavra e ela colocou o valor ao coração dela, tinha espinhos e foi semeado entre os espinhos. Olha que interessante. Então quer dizer o quê? Que quando ele recebeu a palavra tinha espinhos. E o que ele tinha que fazer? Deixar a palavra, tirar os espinhos. E claro que isso é um processo, claro que isso é ao longo da caminhada, que Deus vai moldando, vai lapidando, vai ensinando e a gente vai entendendo. Mas é importante por quê? Porque a gente tem que se preocupar muito com esse nível aqui, porque eu acho que a pior tristeza, que vai ser quando Jesus voltar sobre essa terra. Acho que a pior tristeza que vai ser, acho que vai ser uma tristeza maior. Uma pessoa que, de certa forma, teve um relacionamento com Deus, que ouviu, e o ouvir aqui está falando de escutar. Alguém que, de certa forma, deu crédito e no meio da caminhada desviou. No meio da caminhada quebrou o relacionamento com Deus. No meio da caminhada, e eu vou um pouquinho mais além, no meio da caminhada quebrou o relacionamento com Deus, mas não quebrou o relacionamento com a religião. Quebrou o relacionamento com Deus, mas continuou na igreja. Continuou firme na igreja. Mas o relacionamento com Deus já acabou há muito tempo. O relacionamento com Deus não existe mais. Tá igual esse coração aqui, ó, que recebeu a palavra, que foi semeado, e era para esse coração dar lugar para a palavra tirar, quebrar os espinhos. E aqui não foi porque a palavra não tem poder, mas sim a importância, sim o valor, sim os princípios que a palavra exige, que Deus cobra, Deus exige para a gente ter um nível maior com Deus. E para que não fique só nas minhas palavras, eu vou usar como base do que eu estou falando. Se conta no livro de Juízes, eu não vou entrar muito não, o vídeo não ficar longo. Quem sabe um outro dia eu entro
falando um pouco mais desse homem, juiz de Israel, se encontra no livro de Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 13, versículo 5. Olha quão profundo o relacionamento que Deus tinha para esse homem. Olha quão profundo o que Deus tinha projetado, o propósito de Deus na vida desse homem. A gente vai estar lendo. Capítulo 13, versículo 5 diz bem assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Irmãos, olha que interessante aqui. Aqui é interessante o finalzinho aqui também do versículo que fala: e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Eu aprendi uma coisa, que nessa vida a gente que crê em Deus, que tem a fé em Deus, é movido pela fé, é movido pelas promessas, é movido pelos sonhos. E a palavra aqui, de certa forma, lançou para ele, de certa forma não, lançou para ele um propósito que ele ia começar. Ele ia passar acima da palavra de Deus, não ia se cumprir o que Deus tinha falado, não. Era para as promessas continuar aumentando na vida dele. Se ele continuasse como ele começou, só para a gente entender a grandeza desse homem, o propósito que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele tão lindo. Um anjo desceu e anunciou, falou que ele ia ser nazireu de Deus, que ele não ia tomar bebida forte, não ia cortar o cabelo, não ia tocar em coisa morta. Isso era princípios de obediência que Deus estava exigindo dele. E há um ditado que diz assim: você quer conhecer alguém, dá o poder para ela. Você quer conhecer alguém, dá o poder para ele. Aí você vai conhecer quem verdadeiramente é a pessoa, quem verdadeiramente, o que está verdadeiramente no coração da pessoa. E olha que interessante, esse homem aqui, só para que os irmãos venham entender, o voto de Nazireu não era só de quem de nascença, não. Tinha quem tivesse já da fase adulta, já quisesse fazer um voto de Nazireu, também podia estar fazendo também. Só que Sansão aqui, eu não vou entrar muito na história, porque o vídeo já tem quase 9 minutos, o vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir aqui. Sansão, ele começou bem. Sansão, ele começou cumprindo os propósitos de Deus, ele começou a de certa forma defender Israel. Ele guardava os princípios de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Só que os espinhos, e olha que interessante, ele era nazireu, os espinhos que tinham no coração dele foi sufocando a palavra que Deus tinha. Ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, só que os espinhos foram crescendo. E detalhe, um homem forte, detalhe, no nazireu de Deus, foram crescendo, e há um ditado, que há uma frase que eu acho bonita e muito faz a gente refletir, pensar. A versículo importante hoje na sociedade, o importante é você chegar lá. O importante é você ter status, o importante é você ter fama. O importante é chegar lá. O que você quer? Chega lá. Mas olha que interessante.
Olha que interessante, ele chegou lá. Ele cresceu, virou juiz de Israel, todo mundo tinha medo dele, era aplaudido. Só que a Bíblia vai dizer bem assim que ele desce para Tímina e começa. Ali vai se casar, vai formar aliança com alguém que não era de Israel. Vai formar aliança com um povo que não era de Israel. E quantas pessoas, e quantas vezes que a gente não forma aliança com pessoas que não era para formar. Não que a gente tem que fazer acepção, não que a gente não tenha que amar, mas tem pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente. Tem pessoas que não têm os mesmos valores que a gente. E o que eu faço? Ora por eles, pede Deus ajuda, pede Deus para ter, assim como Deus tem misericórdia da gente, Deus venha ter misericórdia deles também. Eu sei que isso vai meio que contra, porque quando a gente de certa forma age desse jeito, fica como a gente não tem amor, como a gente não tem comunhão. Jesus, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Jesus, quando Judas beijou ele, Jesus sabia que Judas ia se matar. Jesus sabia que Judas ia tentar se matar e aconteceu o que aconteceu com ele. Só que Jesus não saiu do propósito. Jesus tinha a oportunidade. E vem cá, Jesus não tem amor? Jesus não é o amor. Jesus é onisciente. Ele sabia. Mas foi Judas que escolheu o caminho dele. E Judas andava com ele. Judas era discípulo dele. Mas o propósito, Jesus não podia sair do propósito. Jesus não saiu do propósito. E por que você está saindo? Por que muitas das vezes a gente quer sair do propósito de Deus por causa do que os outros vão falar, vai deixar de falar? Os espinhos só vão crescendo, assim como aconteceu com Judas. Eu poderia usar como exemplo aqui também. Judas teve o melhor pastor, o melhor ensinador, tinha o melhor tudo, o melhor filósofo. E olha o que aconteceu. E Sansão também não foi diferente. Sansão, ele casou, formou aliança com quem não era para formar aliança. Foi só quebrando o princípio. E há um ditado que diz que quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Sansão, mesmo tendo o dom que ele tinha, mesmo sendo usado da forma que ele era usado, mesmo a responsabilidade que ele tinha, mesmo assim os espinhos conseguiram sufocar. Amém? Eu não vou continuar. Depois você pode estar lendo sobre a história dele. Livro de Juízes, capítulo 13. Mas os espinhos sufocaram a palavra por um certo momento. Mas quando ele reconheceu, e olha que interessante, ele foi quebrando o princípio, depois foi quebrado pelos princípios. E a gente tem que ter muito cuidado por quê? Porque Sansão, ele conheceu Dalila, alguém que se aproximou dele por interesse, alguém que se aproximou dele pelo que ele podia fazer. E ele achou que ela amava ele. Ele achou que ela queria ele bem. Devemos tomar cuidado com muitas alianças. Cuidado com essas alianças que te afastam de Deus. Essas alianças que te afastam da sua família. Essas alianças
te afasta de orar, te afasta de buscar, que endurece seu coração. Isso é espinho. Mas que Deus possa a cada dia mais nos despertar, nos dar discernimento com as Dalilas, nos dar discernimento com o povo de Tímina, com os leões. Olha que interessante, ele matou um leão. Para que voltar no leão? Para que voltar? Não é porque ele venceu uma vez que sempre vai vencer. Jesus poderia ter pulado, como Satanás falou. Muitos falam que ele de certa forma ali tentou, vamos colocar assim, tirar do contexto. Não, Salmo 91 está falando: dará ordem aos anjos ao seu respeito. Aí Jesus falou, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está no propósito, estava no propósito de Jesus. Fala de caminhada também, de corrida. Que não venhamos correr a corrida que não é pra gente correr. A pior coisa que tem é a gente correr a corrida que não é pra gente. A gente querer algo que não quer pra gente. Eu vou estar falando isso no 4º nível. Eu vou entrar um pouco mais. Amém? E o vídeo está ficando longo. Eu vou estar encerrando aqui. Mas que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração. Você possa ser edificado, Deus, que é um nível maior. Que venhamos aprender com a vida de Sansão. 2 vezes. Primeiro, não importa o dom, não importa quão bom você seja. Tome cuidado, muito cuidado ao longo da caminhada. O importante não é chegar lá, o importante é quem você se tornou. Como está seu coração? Os espinhos estão sufocando a palavra? Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família.